Vai começar o podcast do Brasil Times. Olá, sou o Jaime Zimmer, aqui mais um Zimmer Podcast com você. Hoje uma super convidada atlética que cuida da saúde, cuida da aparência das pessoas, do corpo das pessoas, mas eu sei que é muito mais do que isso. Hoje é uma convidada, Thaís Santos. Olá. Boa tarde, tudo bem? Obrigado por você vir aqui. É um prazer imenso estar podendo compartilhar um pouco da minha experiência aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada pelo convite. Uma honra tê-la aqui. Eu gostaria de conversar com você, é claro, sobre as tuas especializações, sobre a tua história de vida e saber de você, né, na essência. Você é uma imigrante aqui nos Estados Unidos, não é isso? Isso mesmo. Como eu, como talvez a maioria de quem esteja nos assistindo. E você veio da onde no Brasil? Bem, eu sou do estado de São Paulo. Eu São Paulo. morando aqui nos Estados Unidos há 4 anos e meio. Oh, que show. Assim que eu cheguei aqui, eu fui para Nova York, então eu vim com o visto de estudante. Estudei por 2 meses lá em Nova York. E aí o custo de vida, como todos sabem, é muito alto em Nova York. Eu acabei mudando para cá e foi uma das melhores coisas que eu fiz, uma das melhores escolhas. E deu tudo muito certo. Que coisa boa. Você veio de São Paulo, capital? Capital. Sou de São Paulo, capital. E lá no Brasil? Vamos lá para o Brasil primeiro, depois a gente volta para cá, nos Estados Unidos. O que você desempenhava no Brasil? Bem, eu era da aviação. Aviação? O quê? Tipo, tripulação, trabalhar no aeroporto, manutenção? O que era? O que era que você, Thaís, fazia? O que você fazia? Bem, na verdade, eu sou formada em administração de empresa lá no Brasil. E aí eu fiz estágio durante 4 anos até eu me formar. Fiz estágio na Receita Federal, num órgão público. E assim que eu finalizei esse estágio, aliás, ainda estava cursando a faculdade quando eu decidi estudar para concurso público. Então eu sonhava em ter uma estabilidade e aí eu fui para o concurso federal. Comecei a me preparar, fazer vários cursinhos. E o meu sonho, aliás, né, naquela época, o meu objetivo era entrar no Poder Judiciário. E quando eu me formei, então eu estava me preparando, e quando eu me formei, aí eu comecei a prestar concursos. Então, sempre chegava muito próximo da aprovação, mas em seguida eu entrei na aviação, consegui entrar na aviação, porque eu trabalhava em meio período, eu falei assim, eu vou trabalhar na aviação porque são meio período e eu vou conseguir conciliar com os estudos. E foi exatamente o que eu fiz. Então eu trabalhava na parte da manhã lá, né, como agente de aeroporto. Agente de aeroporto, aquela pessoa que está trabalha no atendendo as pessoas. Sim, E me fala um pouquinho disso aí, é curioso. Peraí, deixa eu ir por aí. Como que eram essas pessoas que você atendia? Gente boa? Ou era aquela muvuca, como diz no Brasil? Qual era o teu ambiente de atendimentos ao aeroporto? Minha curiosidade, eu não sei como é que é pelo lado de dentro. Trabalhei na Latam. Eu entrei na época da TAM. Depois eles... enfim, depois se tornou Latam. Mas, para mim, eu sempre tive muita facilidade de comunicação. Então, eu não tive dificuldade nenhuma em trabalhar. E a gente tem vários cursos internos, então, comportamental. Eu acordava 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, já iniciava. Então, tinha que estar impecável. Tinha passageiros, claro, que... aqueles passageiros que dão um pouquinho mais de trabalho. Mas eu sempre tive muito jogo de cintura quanto a isso. Então, eu sabia separar muito bem o ambiente de trabalho e... Na boa. Então, eu não levava para o meu lado pessoal, não. Mas era bem profissional. Mas tinha tem, pedreiras. Sim, tem. Tinha. E continua tendo. Ok. Então você trabalhou sempre naquele momento, estudava e trabalhava nessa conciliava. Os dois. E aí eu atendendo muitos passageiros internacional, enfim, viajei muito, viajei para vários estados, em seguida viajei para vários estados, então eu aproveitei bem também, viajei para outros países através Me conta, da você aviação. Conheceu o meu estado? Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Se você não lembra.
Você já viajou para lá? Eu não cheguei aí para Porto Alegre, porque fazia mais Nordeste, né? Faltou essa. Eu fazia mais Nordeste, então Porto Alegre não, mas eu conheci Foz do Iguaçu. Ok. Foz do Iguaçu. É sul, né? É sul. Tá bem longe de Porto Alegre, mas é sul. Mas Porto Alegre eu não... Então, Florianópolis também. Florianópolis. Tá mais para baixo, né? Então, Porto Alegre não. Tá lá embaixo. Foz do Iguaçu e a região sul que eu conheço é essa parte. E pro exterior. Que é lindo, maravilhoso. É bonita aquela região, é muito bonita. E fora do Brasil, você, nessa atividade, conseguiu... Quais países você visitou? Paris, Barcelona, Chile. Chile eu fui 4 vezes. Chile, Argentina. E depois eu vim aqui para Nova York, que era o meu sonho conhecer Nova York. Então eu vim para cá em férias, me apaixonei. Porque o pessoal diz que Nova York você ou apaixona ou você não gosta dela. É meio que assim, né? Você gostou, então. Então, meu sonho era conhecer os Estados Unidos. Eu sempre tive isso em mente. E aí, quando houve a oportunidade, eu vim para conhecer Nova York. Mas não com o intuito de querer morar em Nova York. Foi mais uma realização de sonho. Me apaixonei mesmo, foi para Flórida. Que aí, depois, numa folga que eu tive de 3 dias, eu fiz um bate e volta. E eu conheci Miami. Depois retornei novamente para Miami. E aí eu falei, olha, eu acho que eu vou fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Essa foi a virada de chave ali daquela ideia de ser consul. Você queria estar no meio judiciário, não é? Eu queria estar para ter uma estabilidade. Era só isso que eu queria. Eu queria ter uma estabilidade, então... eu sempre estudei muito, desde quando eu... Você é uma boa estudante, tirava nota boa, CDF, como diz no Brasil? Eu não sei se eu sou do CDF, mas era lá na ponta, lá em cima. Mas eu sempre fui muito estudiosa, sempre. Então, graças a Deus, assim, sempre li, tenho um hábito de leituras, então eu nunca tive dificuldade em si. E aí, eu vi que estava batendo na trave, eu falei assim, olha, não está acontecendo, então ou eu vou fazer um intercâmbio, vou para os Estados Unidos, faço um intercâmbio, ou eu continuo insistindo, ou então continuo mantendo a minha área, né, da aviação. E quando você entra na aviação, você não tem muito... não tem muito leque, você fica muito limitado no mercado de trabalho. Porque a tua experiência, eu trabalhei muitos anos, então a minha experiência, em termos de salário, é mais difícil de você ir para outra área. Então eu falei assim, olha, ou eu passo no concurso agora, foram 3 opções. Ou eu passo no concurso, ou eu continuo na aviação, ou então eu vou para os Estados Unidos. E aí eu conversei com a minha mãe, com a minha família, falei assim, olha, eu estou pensando em me desligar da empresa e fazer um intercâmbio. E depois eu vejo o que eu faço, né? O meu intuito era abrir uma empresa lá nos Estados Unidos quando eu voltasse. Ou então voltar para uma companhia, uma outra companhia aérea, Emirates, enfim. Que eles exigiam o inglês fluente, né? Pelo menos uns 3 idiomas eles exigem. E eu sabia que o meu inglês tinha que estar bem fluente para poder conseguir, talvez, entrar nessa companhia aérea. Enfim. E... eu prestei o concurso, um outro concurso que teve, e eu falei, se eu não passar nesse concurso, eu vou. E foi exatamente o que aconteceu. Aí eu pedi o desligamento da empresa, foi um processo bem demorado, eles pediram para eu aguardar uns 3 meses para poder eles conseguirem fazer o desligamento, porque na verdade não queriam fazer, né? E aí eu... vim para os Estados Unidos, fiquei em Nova York. Como é que foi essa transição de sair do Brasil? É claro que você deve ter organizado alguém para te receber aqui, lugar para morar, trabalho. Tinha ninguém. Tinha tudo resolvido. Não Tô tinha brincando ninguém. com você, tá? Tô brincando. Porque a maioria dos imigrantes que estão aqui tem uma boa parcela que estruturou a chegada aqui, mas a maior parcela não, vem na luta mesmo. Rompeu tudo e chega aqui. Então você decidiu, falou para a família, olha, eu vou para os Estados Unidos. Ou seja, família, amigos, todos eles me apoiaram muito. Mas fora o apoio de familiares e amigos, o que você tinha aqui de estrutura para te receber? Nenhuma. Como é que você foi para onde? Onde é que você foi? Foi para Nova York? Então, eu
Quem era a referência corria, né? aqui? Eu fazia corridas lá e tinha o hábito de 2 vezes por semana correr no parque, uma turma de corridas, e a gente se encontrava lá. Mas na chegada, você foi morar onde? Então, eu vou... E aí, essa minha amiga, conversando com ela, falou assim, olha, eu tô pensando em ir embora para os Estados Unidos, e eu não sei se eu vou para Flórida ou se eu vou para Nova York. Ela falou assim, olha, meu filho mora em Boston, e ele pode conseguir um local para você alugar, um quarto para você alugar. E então acho que fica um pouco mais fácil para você, lá é bom para trabalho. E aí eu falei assim, nossa, então eu quero sim, fala com ele se ele conseguir, porque eu não tinha literalmente onde ficar, não conhecia ninguém, então eu já tinha que vir com tudo, pelo menos um lugar, né, para poder eu morar. E aí ela foi e falou com ele, ele entrou em contato com uma senhora, Dona Carlinda, uma pessoa maravilhosa, quero muito Que bem. bom. Entrou em contato com ela, então um ambiente super familiar, só morava ela e a neta. E ela já, quando eu cheguei, já tinha um quarto prontinho, tudo perfeito, assim, para eu conseguir me estabilizar. E ela conseguiu um emprego para mim também logo em seguida. Só que Isso em Nova York. quando eu trabalhava, isso aqui. Aqui em Boston. Porque depois eu fui para Nova York. Porque antes eu fiquei começou 15 o dias falou aqui. Ficou 15 dias. Então... Não gostou de Boston? Não foi Desapaixonou? isso. Foi uma outra oportunidade que surgiu. Então eu voltei, aí eu fiquei 15 dias, mais ou menos umas 2 semanas na casa dela, só que eu tinha conhecido uma passageira no aeroporto, e ela morava em Nova York. E eu falei pra ela que eu estava pensando em vir morar aqui, nós ficou conversando por um bom tempo, e aí eu acabei compartilhando essa vontade que eu tinha de vir morar aqui, de vir estudar aqui nos Estados Unidos. E aí ela falou, olha, você anota meu contato, quando você for, você me avisa. E assim que eu cheguei aqui, eu entrei em contato com ela, e aí ela falou assim, olha, vem pra cá, vai ter um aniversário das minhas netas, e eu gostaria muito que você viesse. E eu fui. E morar numa cidade de Yonkers, você conhece, em Nova York, mas uma cidade onde só tem americano mesmo, não tem brasileiro. Mas ela é brasileira. Ela é brasileira, uma filha americana. E aí ela me fez esse convite, então eu fui para Nova York, eu fiquei uns 15 dias aqui, fui para Nova York, e aí ela falou assim, olha, eu gostaria que você viesse para cá, você não quer ser babá, né, babysitter das crianças, e aí você transfere, você estuda aqui, em Nova York. Gente, e foi tudo muito, muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido. Eu passei a morar com essa família. Então, eu me matriculei numa escola. Então, eu estudei na Times Square. O lugar onde eu tinha um sonho de conhecer. Que bonito, eu já tinha conhecido antes em férias, mas de repente eu estava morando, ali era o meu trajeto de todos os dias, passando ali no meio da Times Square. Que sensação gente, boa, loucura, não é? Né? Na falei, chegada. meu Deus, sim. Só que eu me senti em São Paulo. Quando pegava o metrô, eu falei, gente, estou em São Paulo, eu tô em São Paulo, meu Deus, porque em São Paulo é muito busy, né? Eu sou do estado de São Paulo. E literalmente, então, é muito corrido. Só que eu não me adaptei com a rotina de lá. Então eu acordava muito cedo, era 5:30 da manhã, ia dormir 10:30 da noite, e ainda tinha que estudar 3h30 na escola, e aí eu tinha que cuidar das crianças, tinha que botar as crianças para dormir, então eu só tinha tempo para poder tomar banho, me alimentar mesmo, jantar, era depois das 9h da noite. 10, 11, Ritmo 10:30. acelerado. E eu posso contar uma história Deve, que foi bem difícil para mim, mas foi essencial. Aí, quando eu cheguei aqui, então eu já tinha vindo para cá com visto de turista, passeio em férias, e aí depois eu voltei e tirei o visto de estudante, e foi aprovado, então eu vim como estudante. Sim. E logo quando eu cheguei aqui, né, que fui morar em Nova York, eu descobri que minha mãe estava com câncer de útero. E ela ficou muito mal, muito mal. Então, assim, eu tinha acabado então, foi muito investimento que eu fiz em estudo, em viagem. E aí eu falei, agora, eu volto ou eu fico? A tensão nervosa. Foi bem difícil. Foi uma das partes mais difíceis da minha vida. Como é a tua família? Difícil. Você falou da mãe. Você tem... Não, minha mãe é mãe solteira. Tua mãe solteira. Eu só tenho então, minha mãe e o meu irmão. Meu irmão mais velho, 8 anos mais velho que eu. Então esse problema foi amplificado, porque ela não tinha apoio, por exemplo, de um esposo junto com ela. Não. E você aqui. E eu aqui. Que pressão, hein?
Que pressão. Foi uma pressão psicológica terrível, terrível. Uau. E eu falei... E assim, foi muito rápido. Acho que foi dentro de uns 18 dias que ela fez o exame e teve esse diagnóstico. Então ela passou assim... Foram momentos terríveis para ela, fisicamente, e para mim emocionalmente. E emocionalmente para ela também, claro. E aí teve um dia que eu estava na escola e aí eu liguei para ela, falei, mãe, como que você tá? Ela falou assim, filha, eu tô muito mal, eu não sei se eu vou aguentar. E aí eu falei, olha, então eu tô voltando, eu tô indo embora. E aí ela falou, não, você não vai vir. Você não vai vir porque o médico já está prestes a marcar a cirurgia e tudo isso vai passar. E não vai adiantar se você vier agora. Não vai adiantar. Fica aí. E o meu irmão também me deu muito apoio. Muito apoio. E ele falou, não, amigos foram essenciais. E os meus amigos me ligavam todos os dias. As amigas da minha mãe. As minhas amigas. Ai, desculpa, fico até emocionada. É emocionante, porque Thaís, tô trazendo a memória, é muito duro. É duro você aqui sozinha assim, gente, e todo ela mundo tem uma história. E ela querendo você lá e você querendo a sua mãe também. Todo mundo tem uma história difícil. e eu falei, não faz sentido eu ficar aqui sabendo que minha mãe tá nessa situação e ela tá lá sozinha, só tem o meu irmão. Mas ela falou assim, olha, mas eu pensei, e as minhas amigas também chegaram a falar para mim, olha, se sua mãe precisa de qualquer emergência, você pode ajudá-la. Você estando aí. Você pode. Houve Tinha clareza. convênio, mas o convênio não cobria a cirurgia. Então, uma cirurgia, eu fui fazer orçamento, liguei para alguns médicos de amigos que me indicaram, e assim, 15 mil reais para fazer uma cirurgia. E aí eu falei, bem, eu estando aqui eu consigo pagar. Porque não era só a cirurgia, eu tinha que pagar uma pessoa para ficar na minha casa 30 dias. A gente já tinha uma pessoa que cuidava da casa a cada 15 dias, que lá no Brasil é comum, né? Mas para ficar 30 dias direto não tinha, e tinha que pagar uma enfermeira também para poder ficar com ela. E aí teve um dia que eu estava na aula e quando ela falou para mim que talvez ela não iria aguentar, deu muita hemorragia, muita perda de sangue, estava com anemia. Aí eu sentei na escada e chorei. Eu saí da sala e chorei muito, muito, muito assim, muito. E eu falei, não tem como. Não dá para segurar, né? Não tinha mais estabilidade. Então, assim, E aí eu já não estava conseguindo me alimentar direito, não estava conseguindo dormir preocupada. E para mim, todo dia ali era um, como que eu posso dizer? Para mim era uma esperança de que eu pudesse ter uma boa notícia de pelo menos ela ainda está viva. E foi quando eu decidi ficar, através do apoio da minha mãe, do meu irmão, de amigos dela também, que estavam presentes o tempo todo. E aí, em seguida, foi marcada a cirurgia, ela fez a cirurgia, eu falei assim, olha, todos os custos por minha causa, por minha conta, né? E aí eu arquei com enfermeira para ficar com ela no hospital, uma pessoa para ficar 30 dias lá na minha casa, ela conseguir se recuperar. E graças a Deus, aí eu já vou falar a parte boa, já tá curada, tá liberta dessa enfermidade. E aí, depois vai começar outra etapa, né? Que aí eu fiquei lá por 2 meses, eu não consegui me adaptar porque eu não conhecia nenhum brasileiro lá, não tinha convívio com ninguém. E o trabalho era muito exaustivo por conta dos horários. E eu falei assim, olha, eu vou arriscar. E eu, conversando com essa senhora, ela falou assim, olha, volta pra cá. Essa senhora com quem eu já tinha morado, ela falou assim, olha, eu já aluguei o quarto, mas eu consigo, eu vou ver se eu acho alguma coisa pra você, você vem pra cá, volta pra cá. E aí ela conseguiu, na casa de uma família, eu consegui alugar esse quarto, porque aqui a gente sabe que é comum, todo mundo que chega, a maioria das pessoas vão pra morar com família, né? Thaís, mas a tua mãe, então, ela, mesmo naquela situação, ela foi uma base sólida para as tuas decisões. Deu total suporte. Aqui. Que loucura que é a vida, não é? Às vezes nós temos esses desafios que vem a força do outro lado que estaria... Uma força maior, né? Uma força maior. Estaria no lado que não teria essa... Em teoria, não teria essa força. Eu faço um paralelo do meu trabalho em consultoria financeira, que nós falamos sobre proteção para as pessoas. E uma boa parcela dos brasileiros não se preocupa
porque não é da cultura brasileira. E hoje nos Estados Unidos existem as proteções em vida, que eu tenho divulgado muito para clientes em palestras que eu dou também. Mas é uma característica do brasileiro, né? No Brasil é algo que tem um custo maior, bem maior, chega a ser 3 vezes maior do que aqui nos Estados Unidos. Mas hoje existem proteções em vida, que num caso como a tua mãe, acredito que ela teria toda a condição de usar o seguro que seria de vida, em falecimento seria usado em vida. Com certeza. E aí a família não tem que se envolver. Sim. E a gente não tem essa educação lá. Aqui nós fazemos esse trabalho de jogar o conhecimento o máximo que a gente pode fazer, né? Porque muda a vida das pessoas. Para os americanos, né? Para os americanos também não tem. Não, eles têm, mas não tanto quanto deveriam ter. Mas os imigrantes brasileiros, acredito que por volta de 90% ninguém não tem essa consciência, nada. Né? Não tem o conhecimento, não tem a consciência, não tem a cultura. Então, e acaba prejudicando, não é, os familiares. Você, por isso que o meu paralelo sobre isso, que você teve que mover, não é, o que você podia, de repente, imagino, trabalhar mais do que você poderia imaginar, para sustentar ou ajudar a tua mãe, ajudar a tua família, porque o custo é muito alto. Ela era aposentada, mas só caro, que assim, né? o custo que era muito alto. Então, se ela precisasse fazer uma cirurgia de emergência, eu teria que pagar essa cirurgia. É muita coisa, porque tem alguém para cuidar, tem medicamentos, tem a estrutura. É muito caro quando se fala de doença. E o custo de vida aqui também é muito alto. Né? Então, são dois... Você estava com desafios muito grandes na área financeira e superou, não é? Superei, graças a Deus. Superou. Então depois, você voltou para cá. Então, e aí foi para que cidade que você foi? Aí eu vim para cá, para Boston. Boston mesmo ou as cidades aqui em volta? Lowell. Lowell, veio para Lowell. Ok. E, aliás, Chelmsford. Eu morei em Chelmsford com essa família. E fui pra limpeza. Mas assim, eu vim com muito pé no chão. Então, eu tendo bom trabalho, um bom emprego lá no Brasil, então eu já vim muito consciente disso. Eu vim para encarar qualquer coisa. Então, para mim não tinha problema nenhum. E as minhas amigas mesmo da aviação, elas falavam, amiga, lá não tem problema trabalhar com limpeza, conheço pessoas que trabalham lá porque como faziam muito voo, então, querendo ou não, a gente acabava encontrando muitos passageiros que viajam para o Brasil, que aqui tem o schedule de limpeza, então trabalham na construção, enfim. Ela falou assim, amiga, eles estão melhor do que a gente aqui. Ela falava, eles estão vivendo bem melhor do que a gente aqui, né? E aí eu falei assim, eu não tenho esse problema, só queria saber um pouco mais como funcionava. Então eu vi no vídeo no YouTube como eu limpava a casa, eu falei, gente, se precisar eu vou limpar. E eu sabia que o que dava dinheiro aqui, na verdade, o imediato, de imediato é a limpeza, certeza, né? E aí eu falei, bem, eu vou, e eu vim. E aí, graças a Deus, eu tive a oportunidade, uma pessoa, né, me deu uma oportunidade de poder trabalhar com ela me ensinou como limpar a casa. Aliás, eu fui trabalhar numa pizzaria, só que aí eu falei assim, gente, aqui não compensa, assim, financeiramente. Eu falei assim, a limpeza tá pagando muito mais, então eu prefiro ir pra limpeza, porque eu consigo levantar essa grana mais rápido. O meu intuito era ficar aqui 2 anos. E mantém o shape também, né? Trabalhar numa pizzaria é perigoso, né? Eu sempre me policei muito bem quanto a isso. Então eu acabei indo pra limpeza, porque eu preciso levantar rápido essa grana, porque como eu iria ficar aqui só 2 anos, e eu falei assim, eu preciso voltar com a grana. Ficar 2 anos e ir embora. E agora tá há quanto tempo aqui? 4 anos e meio, quase 5 anos. Mudou o plano, pelo jeito. Quase 5 anos aqui. Bom. E aí, eu voltei eu fui trabalhar na limpeza, e trabalhei mesmo, assim. Então, eu chegava, minha mãe ligava e falava assim, filha... Depois já tava tudo bem, né? Enfim. Ela, vem embora pra cá. Aí mudou o jogo, ela tá te pedindo pra voltar. Vem embora pra cá, porque você ia se matando, trabalhando na limpeza. Mas eu tava muito certo do que eu queria pra mim, né? Eu falei assim, mãe, eu vim pra cá com o objetivo e eu não vou nadar pra morrer na praia. Então, eu não posso voltar com a mão na frente e outra atrás. E aí ela... E aí depois, mas assim, mais pelo cansaço, né? Pelo fato de... você saiu daqui, aí você foi pra lá, foi trabalhar pesado, né? Porque é um trabalho pesado, assim, querendo ou não. Mas eu aguentei firme e fiquei... E logo... Eu tô te falando isso porque aconteceu tudo muito rápido. E aconteceu mesmo porque 4 anos pra eu estar aqui
para chegar onde eu cheguei, tinha que acontecer tudo muito rápido, né, para eu poder ter esse resultado que eu tenho hoje, e graças a Deus por isso. Mas eu tô contando tudo para vocês, os desafios que eu tive, foram vários desafios, e eu comecei a trabalhar, né? Aí eu trabalhei um tempo na limpeza, e aí eu falei assim, bem, aqui tem como tirar licença para poder trabalhar como personal trainer, e eu sempre amei essa área fitness. Então, peraí. Só um pouquinho. Eu já tô partindo agora para a fitness. Você no Brasil, você trabalhou com alguma coisa nessa área? Você fazia esportes no Brasil? Você corria, Brasil, né? Eu fazia esporte, eu sempre fui tipo atleta. O que Sempre foi era? corrida mesmo. Corrida de rua. De rua. Maratona, não. Maratona, corrida de rua, mas eu nunca... São Silvestre, essas coisas, nada. Não cheguei a competir. Mas não. era um hobby, você Era curtia hobby, isso. é. Tinha personal training no Brasil? Você tinha um personal? Tinha personal training Você no tinha? Brasil, tinha. E você já gostava de ter o teu personal e tudo isso, Eu sempre gostei dessa área esportiva, então já tinha uma vertente para esse lado. Aí você descobriu como o personal training? Você entrou no viu um jornal, alguém? Como eu é vim que pra cá, e aí eu fui num verão, né? A gente vai para muito lago. Eu fui pro lago com uma família com que eu morava. E lá tinham amigos deles, né? Em comum. E aí ela apresentou e falou assim, ele é personal training. Aí eu falei, como assim? Você se formou aqui? Ele falou assim, eu fiz o curso. Que foi na Link Education. Uhum. E aí eu falei assim, nossa, passa o contato para mim, eu tenho interesse, eu acho que seria uma boa se eu conseguisse atuar aqui, né, nos Estados Unidos, e para uma outra área, né? Uhum. E aí ele me passou o contato, aí eu fiz o curso de personal training, e eram os domingos as aulas Tipo, presencial. quanto tempo é o curso que você 3 fez? 3 meses. Continua sendo mais ou menos isso? 3 sim. meses? Aos domingos? Aos domingos, então, você trabalhava direto e ainda... Não, eu trabalhava de segunda a sábado, na limpeza. E no domingo estudava. Eu estudava o dia inteiro. Então, domingo eu tinha que acordar às 7 horas da manhã e chegava em casa às 6 horas da tarde. E eu peguei bem no inverno, então tava nevando, muito frio. Desafios, mais desafios. E aí o dinheiro, né, que eu investi, eu falei, olha, eu vou investir, porque eu sei que isso vai me trazer frutos lá na frente. Então, isso, com certeza, eu vou conseguir ter um benefício, né, desse investimento em curto prazo. Já coloquei em curto prazo. O que é um curto prazo para você? O que foi porque, o curto prazo? Eu fiz 6 meses, 1 ano, não, 3 foi 6 meses? meses. 6 meses eu já estava no mercado. E o que te levou a crer que você teria clientes numa cultura brasileira que nem sempre paga por um personal? O que te levava? O que te movia? Eu não pensei nessa possibilidade, assim, de repente, será que vai dar certo? Não, vai dar certo, porque eu quero que dê certo. Pronto. Eu falei, eu foquei tanto, assim, no que... eu falei assim, bem, eu vou trabalhar como personal trainer. Porque, assim, como eu já tinha uma segurança, né, de trabalhar, de ter um schedule, de limpeza. De renda. Então, eu já tinha uma renda fixa ali. Então, o que viesse pra mim, lucro. Tá, perfeito. Agora eu descobri onde é que estava a segurança de arriscar. Então, o que vier pra mim é lucro, né? Eu falei assim, eu já tenho uma estabilidade, entre aspas, mas... Então, e eu fazia como part-time, né? Quando eu entrei na área fitness mesmo, como personal trainer, eu comecei como part-time. Tipo, à noite? Era pela manhã. Bem de manhã. E como que você adquiriu pessoas interessadas, clientes? Como é que foi que você fez essa... agora eu me formei, eu só estou buscando a realidade para você que está aí acompanhando, de repente quer fazer a mesma coisa, seguir a Thaís. Você disse, agora eu estou formado, tá? Formou, tem lá o certificado, né? Licença, alguma coisa assim. Sim. E você foi para o mercado, como que você adquiriu o primeiro cliente? Como foi isso? Então... Fácil, difícil, tranquilo? Não, eu trabalhei numa academia americana, fiz um estágio numa academia americana. Eu fiz um estágio lá por 4 meses. E aí, quando eu saí dessa academia... Então, assim, eu já postava no meu Instagram. Então... E eu já comecei a alimentar o Instagram. Tá nas criei mídias. uma página fitness, né? Profissional. Criei uma página profissional, então as pessoas ali começaram, aí um vai indicando o outro, e como essa academia frequentava tanto brasileiros quanto americanos, então os brasileiros que frequentavam lá acabaram me conhecendo, tem uma brasileira aqui, tem uma brasileira aqui. Então tive alguns alunos brasileiros lá e acabaram me indicando para outras pessoas, e foi assim que foi me procurando, e aí eu passei a dar aula particular
saí da academia, falei assim, eu acho que eu vou arriscar. Eu arrisquei literalmente. Falei assim, eu vou dar aula particular. Então eu comecei com uma aluna só. E aí, um foi indicando o outro, de repente, já não tinha mais horário para atender. E aí, isso tudo acontecendo na mesma região de Lowell? Sim, na mesma E região. hoje, você é uma empresária. Hoje eu sou empresária, gente. Então, depois Olha onde eu disso, cheguei. você, Nem dá pra acreditar aqui você nos abriu a Estados tua Unidos. própria academia. Abri minha academia, tudo licenciado. Parabéns, tudo show. tudo Porque certinho. pouco tempo, 4 anos de América, você vou usar, né, a tua profissão antiga, você voou alto. Tá Alto. voando alto, Graças né? a Deus, gente, mas não tem, assim, tem coisas que a gente realmente, acho que a fé me ajudou muito, assim, eu sempre fui muito... É uma característica do empreendedor, é a fé. É a fé, com certeza, assim, Deus, eu sentia que Deus estava comigo e me conduzindo o tempo todo, Sim. tempo todo, porque teve um momento da minha vida que eu falei assim, olha, ou eu vou morar sozinha, alugar um apartamento, ou eu vou embora, porque... Falei, não tem como ficar aqui 3 anos, 2 anos, né? Já fazia 2 anos, quando eu morando com famílias, enfim. E aí eu falei assim, olha, não faz sentido eu ficar aqui morando com outros familiares, com outras pessoas, assim, você não tem privacidade, né? Eu falei assim, se for pra eu ficar aqui mesmo, então eu vou levantar uma grana pra poder alugar um apartamento. Como eu sou sozinha aqui, né? Vim ser família, vim ser ninguém. Então tudo é muito mais difícil. Não vou falar que é fácil, porque assim, você tem que pagar tudo sozinha. Tudo sozinha. Claro. E é um risco muito grande. Só que eu nunca tive medo de arriscar. Eu nunca tive medo de arriscar. E primeiro que eu tenho minha família lá no Brasil. Eu falei, se não der certo aqui, eu tenho minha família lá. Eu tenho minha casa lá, né? Tenho minha mãe. Então, assim, eu... deixei um carro quitado, eu não vim com dívida nenhuma pra cá. Então não era nada com que eu pudesse me preocupar e, não, eu tenho que aguentar tudo porque eu tenho uma pendência que eu preciso resolver primeiro pra depois, de repente, pensar em voltar pro Brasil. Não. Então eu tinha minha família lá que estava lá me esperando. Que eu tinha esse suporte, eu tinha esse apoio. Então aí eu falei assim, olha, eu vou levantar uma grana e eu trabalhei muito. Eu levantava 4 horas da manhã, continuo levantando 4 horas da manhã todos os dias, graças a Deus por isso. Então eu nunca tive problema em acordar cedo. Isso é bom, né? Uma das receitas de prosperidade, você acorda cedo, trabalha muito. Não tive problema. Então assim, o meu trabalho começava às 5 horas da manhã na academia. Eu saía da academia por volta de umas 9h30, 10 horas da manhã. Eu ia limpar a casa, que aí eu consegui o schedule de limpeza meu mesmo, então eu já não trabalhava mais pra ninguém. E aí eu limpava uma casa por dia e depois à tarde eu voltava para dar aula. Eu dava aula até 9 horas da noite. Eu chegava em casa, eu só tomava banho e dormia. E acordava 4 horas da manhã no outro dia. Mas eu consegui levantar também esse dinheiro, assim, em 2 meses eu consegui levantar grana para poder alugar um apartamento. Alugou? Aluguei um apartamento, eu moro num apartamento super bacana, assim, num lugar bom. E aí eu aluguei esse apartamento e a minha vida foi assim, ó. Aí as coisas começaram a dar muito, muito certo. Então, tinha teu espaço. Eu comprei um carro novo aqui logo quando eu cheguei, porque todo mundo precisa comprar um carro, né? Não contei essa parte, mas isso foi primordial, é primordial para todo mundo que chega a comprar um carro. Sim. Então, eu consegui me virar tudo sozinha. Assim, vitoriosa. Certo. E é claro que teve pessoas que me deram, não financeiramente, mas suporte de qualquer coisa que acontecesse de emergência, eu tinha eles ali. Sim, e foram amigos, positivos, né? Com você também. Boas. Tenho 3 melhores amigos aqui que vai ser pra vida. Que estão, que coisa que boa. Estão aqui, que estão comigo, que são meus amigos desde quando eu cheguei. Então eles são essenciais, são muito especiais. Muito bom. E a academia fica em Draycote. Desculpa a pronúncia, porque é um nome que escreve um pouco diferente. Eu já. Opa, será como é que pronuncia? Em Draycote. E essa academia hoje, você tem uma equipe de personal trainings, é você a personal training? Não, eu sou a personal trainer. Tem, tipo, os aparelhos. Eu tô fazendo propaganda da academia, tá? Então, ele tem... Tem todos os aparelhos. Tem os aparelhos, o pessoal vai lá, faz os exercícios. Não financei nada, gente, comprei tudo à vista. Que coisa boa. Parabéns. Foi assim, e eu estava trabalhando aí eu comecei a dar aula na Planet Fitness. Na academia. Ok. Você nem podia falar, pode falar. Claro que pode. Então, eu comecei a trabalhar lá, mas assim, eu pedi autorização para eles. Eu falei, olha, eu sou certificada, eu tenho um curso de primeiros socorros, então eu vou trabalhar aqui, vou dar aula aqui, nessa academia, e eu trago aluno para vocês. E aí a gerente, ela aceitou, ela falou assim, não, tudo bem. E eu passei a dar aula lá. Então,
E comecei a dar aula para os brasileiros que me procuravam, enfim. A maioria teus clientes eram brasileiros. Brasileiros. E aí, eu comecei a dar aula na Planet Fitness por 2 anos. Eu fiquei dando aula lá por 2 anos e meio. Só que aí, a Planet Fitness fechou por reforma. Então, eu já não tinha mais onde atender os alunos. E aí, eles falavam, né, ó, daqui a 15 dias vai fechar a academia para reforma. Eu falei assim, agora, para onde que eu vou com esses alunos? Porque fiquei com medo também de abrir um business sozinha. Porque eu falei assim, eu estou sozinha. Sim. Então, são 2 aluguéis, né? Tem um apartamento, mais do business. E aí, me bateu um receio. E falei assim, será que eu dou conta sozinha? Mas Deus sabe de todas as coisas. Foi Deus que acredito muito que Deus criou toda essa situação para que eu desse um passo a mais e conseguisse conquistar o que eu conquistei hoje. E foi, de fato, foi isso mesmo que aconteceu. Te perdeu o medo e foi. Achou um pedi direção ponto, para Deus. Eu pedi local. Direção para Deus e Deus, teve a resposta. Ele me deu a resposta, nitidamente, assim, nitidamente. E eu falei, olha, eu vou procurar um local, então, para alugar. E eu tô te falando que foi tão de Deus, gente, que eu falei o local onde eu queria, a cidade onde eu queria. E em que cidade? Eu fui na rua onde eu ia abrir, que eu nem sabia que tinha esse espaço lá para alugar. Então, fui totalmente guiada, assim, conduzida por Deus. E eu consegui alugar esse estúdio novo lugar, estava novíssimo, assim. Eles tinham acabado de fazer a reforma. E aí, eu comecei a comprar os aparelhos, isso tudo durante um mês. A academia fechou, e aí eu fiquei atendendo no estúdio de uma outra personal trainer, uma colega de profissão. Ela estava em licença maternidade, e aí eu falei assim, olha, tem como você me alugar por um mês até eu resolver essa situação? E aí ela, gentilmente, foi muito gentil, assim, muito prestativa. Ela falou assim, eu alugo sim, você pode ficar aí. Daqui um mês eu volto. E aí eu falei assim, 1 mês para poder conseguir resolver toda essa situação. E aí, quando eu passei a dar aula no estúdio dela, eu já entrei no site e já comecei a comprar os aparelhos. Falei assim, eu preciso já comprar os aparelhos, então eu não tinha ainda o estabelecimento. Mas aí eu comprei todos os aparelhos que eu precisava, os essenciais que eu precisava para poder conseguir montar, né, uma academia. E aí eu fui comprando. Montando Quando tudo. foi no final com 15 dias, eu já estava com todos os aparelhos, assim, que eu precisava. E eu falei assim, agora eu vou, isso procurando já um espaço. E depois de 20 dias depois, surgiu a oportunidade de eu conseguir alugar esse espaço. E foi quando eu aluguei. O teu próprio local. O próprio local. Qual o nome? Você deu um nome ou teu nome? Universe. Fitness Universe. Universe Fitness. Ok. Em português. E Universe Fitness. Em Dracut. Em Draker. Ok. Então, depois a gente coloca no texto deste podcast as tuas informações. Você que está aí acompanhando, que é da região, faça contato com a Thaís, esteja lá participando desse trabalho tão bonito, porque no Brasil eu tive o privilégio de ter personal trainings, aliás, vários. Faz toda a diferença, né? E faz a diferença na vida, faz uma diferença positiva, incrível na vida da gente. Não é só estética, é saúde também. Não é estética. É um conjunto. E até hoje eu tenho amigos que são personal trainings, né? Lá no Brasil, como também aqui. Eu tive até bem pouco tempo personal training aqui, só que a minha personal foi morar em outro estado, daí eu acabei não contratando outra pessoa para substituição. Mas você sabe a importância que tem de ter um acompanhamento de um profissional, né? É sensacional, eu indico 2000% que todas as pessoas possam ter essa condição de receber conhecimento, receber um atendimento personalizado, porque mexe em todas as áreas da nossa vida de fato, não é? Com certeza. Se você tem mais física, energia, mental, você tem mais clareza para trabalhar, para desenvolver atividades mentais, você tem estrutura do teu corpo, não é? Então são muitos ganhos para que isso aconteça. Thaís, uma curiosidade, aqui nos Estados Unidos, o que você pode compartilhar para quem não está nesse universo, está aqui nos acompanhando, você está aqui, gostou, está curioso, curiosa, como que funciona hoje, né? Você está muito por dentro, porque você inclusive dá aula numa instituição que é a Link Education, dá aula para pessoas que querem se tornar personal trainers, não é isso? Isso mesmo. Pelo que eu entendi. Sim, sim. Certo?
A Link também tem cursos na área de para ser nutricionista, né? Então, personal na área de nutrição, que é muito, muito bom, são muito ligados as duas atividades. Juntos, essencial. E você trabalha com especificamente com emagrecimento e outras questões, mas o que está envolvido no universo dos custos? Eu estava até te falando antes de iniciarmos o podcast, que muitas pessoas, até na minha atividade de finanças, as pessoas dizem que tal produto é muito caro sem saber. Tem pessoas que têm o pré-julgamento de que coisas são inacessíveis e são acessíveis ao bolso daquela pessoa. Até por necessidade. Eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouco. Você pode fazer isso? Sim, claro. Então eu gostaria que você falasse dos custos envolvidos para uma pessoa ter um acompanhamento de uma pessoa formada como personal training. O que está envolvido nesse universo para a gente matar a curiosidade de quem está do outro lado, não é? Vamos lá. Então, quanto custa? Como é que funciona? Eu fiz uma especialização, aí eu terminei o curso de personal training e o meu sonho, de verdade, assim que eu me formei, eu falei assim, eu quero entrar na área, aliás, eu quero trabalhar com obesidade. Certo. E eu realmente já vi aquela transformação nas pessoas. E aqui a gente sabe que nos Estados Unidos muitas pessoas sofrem com obesidade, sobrepeso e obesidade. Sim. E eu falei assim, é esse ramo que eu quero. Eu quero e eu foquei, literalmente. Então, como eu falei, nunca parei de estudar e não vou parar nunca. Enquanto eu tiver vida, vou continuar estudando. Ótimo. E aí eu fiz uma especialização em emagrecimento. E uma aluna que já estava comigo, ela foi uma das primeiras em que eu apliquei o programa, né, de emagrecimento, que é a Olivia. Inclusive, Olivia, se você estiver assistindo esse podcast, quero te agradecer imensamente. Você foi uma bênção na minha vida e continua sendo, porque por ela ter confiado no meu trabalho. Foi uma aluna que me pagou muito bem para eu entregar esse trabalho. Eu cobrei também com total segurança daquilo que eu estava entregando para ela, aplicando. E foi uma aluna que emagreceu 15 quilos em 45 dias com alimentação e exercício, somente isso. Então, eu não trabalho com nenhum tipo de medicamentos, com nenhuma introdução de medicamentos, alimentação e exercício. É isso. E aí, ela teve um resultado exorbitante. Foi a pessoa com que ela permitiu que eu postasse, que eu usasse a imagem dela para postar o antes e depois. E nisso vieram várias pessoas me procurar. Então Imagino. eu consegui emagrecer muita gente. Várias pessoas conseguiram emagrecer através desse programa, dessa especialização que eu fiz. Em seguida, eu fiz uma especialização também com hipertrofia, que o resultado é rápido também. Então, eu trabalho toda a parte fisiológica. Então, eu fui mais afinco. Eu acho que o que fez um diferencial imenso na minha vida foi exatamente isso. Eu sempre falei, eu não quero ser mais um aqui. Eu não quero ser mais um aqui nos Estados Unidos. Mais um que eu falo, gente, é de você ficar estagnado. Sim, de se acomodar ali, sabe? Então eu falei, eu não quero fazer a diferença literalmente em todos os sentidos. Na minha vida e na vida das pessoas também, poder ajudar de alguma forma, porque para mim o que é mais importante, eu não entrego estética é consequência, eu entrego saúde. Porque através é óbvio, né, que a partir do momento que você passa a emagrecer, a ter o peso ideal, que o peso ideal não é sobrepeso, você, obviamente, que a estética vem junto. E é uma transformação absurda. Melhora. Autoestima. Então, assim, uma pessoa que pesa hoje, que está acima do peso, está com sobrepeso ou está com obesidade, ela envelhece 10 anos a mais. E a pessoa que emagrece, ela rejuvenesce de 5 anos. 5 anos. Então, é uma diferença absurda. E as pessoas... E fica muito visível também, né? As pessoas que vêm assim falam, nossa, é inacreditável a transformação. E a gente precisa conscientizar a pessoa dar continuidade, porque tem muitas pessoas que elas só querem emagrecer, mas elas não querem ter o hábito de fazer exercício, de dar continuidade no processo, porque o que eu acho que é mais desafiador é depois. Porque enquanto eu estou segurando ali na mão, funciona 100%. E eu dou total garantia de que funciona mesmo. Tem prova, inclusive, né, de alunos que já fizeram o programa de emagrecimento. Então, assim, mas eu acho que o desafio maior é depois. É depois, porque é conscientização, e a maioria das pessoas aqui, elas sofrem com ansiedade, com depressão, compulsão alimentar. Então, são fatores emocionais que acabam prejudicando no processo de emagrecimento e acaba se auto-sabotando e voltando a engordar novamente, porque não houve uma transformação mental.
Não pode ser só física, tem que ser mental também. Muito importante da parte mental. Isso não há dúvida, né? Claro que você colocou várias situações, imagino que de maneira personalizada você vai conseguir entregar o que a pessoa precisa no momento dela, não é? Então, o que eu indico para você estar aí do outro lado? Faz contato com a Thaís. Nós estamos chegando no fim, o bate-papo está muito bom, mas eu quero te cumprimentar pelo sucesso, vários sucessos, as tuas vitórias foram muito grandes aqui num período realmente muito curto. Você está lá, não é, estruturada para receber o brasileiro que quer cuidar da saúde, quem sabe melhorar a autoestima, de várias formas que possam te procurar. E eu gostaria de saber, você, uma mulher já vitoriosa em pouco tempo nos Estados Unidos, o que é prosperidade para você, Thaís? Olha, prosperidade é viver o que eu estou vivendo hoje, eu acredito. Porque o pouco com Deus é muito. Então, hoje é claro que eu tenho grandes sonhos ainda para ser realizados, sonhos, objetivos, já estou traçando já 2024, mas eu acho que prosperidade não quer dizer só financeiramente, mas eu acho que quando você prioriza os seus princípios, não abre mão dos seus princípios, tem uma vida, age com honestidade com tudo e com todos, trabalha honestamente, eu acho que isso é prosperidade. É você poder deitar a cabeça no travesseiro e você dormir e acordar em paz e falar, valeu a pena cada entrega que eu dei para os meus clientes, para as pessoas que estão ali em minha volta. Eu acho que a grande prosperidade é essa. E o resto é consequência, porque quem trabalha, Deus ajuda. Então... E vai ajudar e ajudar muito mais. Thaís, obrigado por estar aqui. Espero que você tenha gostado. Gostou? Compartilhe, comente e cuide da sua saúde, pelo amor de Deus. Vamos cuidar da saúde. Thaís, gente, prazer te receber. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. Nos acompanhe no nosso próximo episódio.